bem-vindas, bem-vindos a mais um ASP Talks, o podcast da ASP. Hoje, especialmente gravado de Campos do Jordão, do nosso 15º Encontro Anual. E sou Clarice Frechiani Lara Leite, diretora cultural da ASP, e tenho a alegria de receber hoje dois grandes amigos, dois grandes professores, especialistas no tema de que vamos tratar hoje, que é Direito Probatório e Tecnologia, professor Vitor de Paula Ramos, professor da PUC do Rio Grande do Sul, professor do mestrado em Raciocínio Probatório da Universidade de Girona, e professora Clarissa Diniz Guedes, professora da Universidade Federal de Juiz de Fora e também professora do mestrado em Inovação da mesma faculdade. Vitor, Clarissa, muito obrigada por estarem aqui conosco no nosso evento e aqui no nosso ASP Talks. Nós é que agradecemos, é uma honra estar aqui, Clarice. Obrigada. Prazer imenso. Que legal. Para começar o nosso papo, né, prova e tecnologia, a gente vê, todo mundo assiste que a própria difusão do conhecimento está em xeque, né? Nós somos bombardeados o tempo inteiro por muita informação e por muita informação que nós não sabemos se é uma informação confiável ou não. Vídeos, documentos eletrônicos, isso vai repercutir de alguma forma no momento em que as relações chegam no processo, né? Então, como que, Vitor, começando por você, como que você vê esse desafio da prova e tecnologia, como isso muda o que nós tínhamos, a consciência processual que nós tínhamos sobre provas para lidar com o mundo moderno? Bom, se a gente for pensar em termos da teoria, de tudo, como é que os nossos códigos se desenvolveram, tudo foi desenvolvido com uma premissa lá da primeira metade do século passado de que documento era sinônimo de escrito e de papel. Eh, Segunda metade do século passado, a gente já, aliás, na primeira já começou lá com a popularização da fotografia, e aí depois, na segunda metade do século passado, com máquina de xerox, com a câmera de vídeo da Sony, que popularizou o vídeo, até nós chegarmos ali nos anos 90 na internet, e-mails, e início dos 2000 ali com o iPhone, com toda essa mudança que teve. Então, na minha opinião, um dos grandes impactos que tem é justamente que hoje a gente não tem como falar mais em o documento. O documento. Como é que é o prontuário do médico, tá? Como é que é o vídeo? Não, a gente vai ter que saber como é que é aquele prontuário, aquele vídeo, aquela mensagem, porque cada prontuário vai ter um funcionamento com um software específico que ou vai permitir edição ou não vai, ou vai ter acesso para todo mundo ou não vai. O vídeo vai poder ser um vídeo de uma câmera de segurança cujo objetivo é detectar presença ou detectar ver quem que é a pessoa, dependendo da outra situação. Então, esse é a primeira mudança que eu vejo. Não existe mais um tipo só de documento. Antes era a relação da pessoa com o papel, né? O momento em que ela escrevia no prontuário, pensando Exato. Não, especial. e uma coisa de que quando eu coloco por escrito, eu em geral estou. Então vamos pensar aqui. Estamos fechando o contrato? Estamos. Vamos botar por escrito? Vamos. Aí era o momento, então, agora temos o documento. Então, esse fetiche todo que a gente tem com o documento, que agora sim eu tenho a prova definitiva, vem desse contexto cultural. Hoje já não é mais assim. O sujeito tá andando na rua, daqui a pouco alguém filmou. Os vídeos todos que tem de. Foi violência policial, não foi? O que aconteceu? Tava tendo um encontro ali, veio um transeunte ali e filmou. As pessoas muitas vezes nem sabem que existem documentos sobre ela. E os contratos celebrados por joinha, né? Ficou famoso. São duas coisas muito ligadas, né? A forma de registro das informações, condutas, e a própria forma de manifestação de vontade, né? Você falava aqui que antes tinha uma solenidade em torno da celebração de um contrato. E hoje é apertar um clique, dar um joinha. Então, as duas coisas estão relacionadas, né? Perfeito. E como é esse para usar esse exemplo do contrato, como se torna uma coisa complexa. Porque eu posso ter um e-mail que a Clarice me mandou um e-mail de manhã. Ó, temos essa proposta aqui. Aí eu mando um e-mail. Perfeito, estamos de acordo. Ah, tá, o contrato está celebrado.
por WhatsApp, no mesmo momento eu mando, te mandei e-mail, mas isso aí tá errado. Bom, já mudou tudo. Na verdade eu preciso esperar o ok do meu diretor. Pô, mudou tudo. Já não é mais aquele contexto. Então, aquela forma que a gente tinha antigamente de achar que o documento ali tá definido, isso aí caiu por terra. Hoje a gente precisa entender o funcionamento fisiológico daquele documento que a gente tem diante. E aí, pensando em vídeo, né? Você falou de vídeos, esse é um tema de que a Clarissa também trata no seu último livro. E queria que você falasse, Clarissa. A gente tem, acho que todo mundo tem essa ideia de que o vídeo fala por si, né? Eu lembro de ler quando eu estudei sobre prova documental, documento público, que alguns autores questionavam, mas por que a gente dá valor ao que o tabelião vai dizer, se hoje nós temos vídeos que registram o que aconteceu de forma muito mais fidedigna, e parece que hoje a gente percebe que não é bem assim, né? Isso é muito interessante. O Vitor, no livro dele, quando ele fala do funcionamento, me remete muito ao vídeo e ao contraditório sobre o vídeo. Quando ele fala do funcionamento do documento, qualquer que seja, porque o vídeo é, como qualquer documento, uma prova pré-constituída. Mas nós estamos habituados a pegar o documento físico, literal, de texto, e anexar o processo, e o que a gente vai discutir é a interpretação daquele texto, a interpretação daquele contrato, até a questão da autenticidade se resolve muito facilmente. No vídeo, não. No vídeo, eu preciso entender, que muitas pessoas não entendem, a volatilidade do vídeo. Então, Não é só sobre alteração do vídeo, adulteração ou não. não uma adulteração proposital, deliberada. Eu posso ter um problema também seguinte: olha, houve maus tratos, alguém filmou uma pessoa maltratando um animal, tá? E aí esses maus tratos vão para as mídias sociais. Quantas vezes esse vídeo foi editado? Cadê os metadados desse vídeo? Não é como você anexar um documento. E depois que você ingressa no processo com esse vídeo, vamos interpretar esse vídeo. Será que realmente foram maus tratos? Se eu exibir esse vídeo em câmera lenta, eu vou ver uma coisa. Se eu exibir esse vídeo normalmente, eu vou ver outra coisa. Então, às vezes a gente tem a impressão de que o vídeo fala por si mesmo, e há diversos ângulos da mesma realidade que podem não estar ali. A Jéssica Silva fala que o vídeo ele conta toda a história, mais que uma história ou parte da história. Porque nem sempre aquilo que é registrado naquele momento é a realidade. Eu tenho vários vieses que eu preciso analisar. E como eu submeto ao contraditório esse vídeo? Eu vou submeter uma perícia de interpretação, a uma perícia técnica para ver a qualidade daquele vídeo. Em alguns casos pode não parecer relevante, em outros é extremamente relevante. Mas quando nós pensamos no vídeo como um documento tradicional, ele é anexado aos autos, ele não é analisado, vão ser analisados frames, ou seja, fotos de determinadas cenas que podem induzir, às vezes, o julgador a uma conclusão que não é aquela conclusão a que ele chegaria se ele assistisse o vídeo com as partes, se ele assistisse ao vídeo num contraditório participativo, permitindo indagações ao perito, às partes, contrastando com o depoimento de testemunhas presenciais. Então, é algo que a gente ainda não está muito preparado. Nós temos aquele efeito imediato e ingênuo de acreditar na mera existência do vídeo como prova do fato, né? Você fala no seu livro como se fosse uma janela para a realidade, é algo nesse sentido, né? Uma ilusão de que Sim, a expressão nem é minha, a expressão a Jéssica Silbey usa, mas eu tenho a impressão, a Kelly Gates também, tem vários autores que usam nos Estados Unidos essa expressão, que o vídeo não é uma janela para a realidade. E a janela também, ela pressupõe uma prova testemunhal, enfim, então nós estamos falando de qualquer maneira de elementos de prova que precisam ser interpretados, né? você falava de ângulos e recortes. Eu lembro também de um exemplo do livro do Vitor que me marcou, e que é do Príncipe Williams, eu acho, né? Que é
um ângulo, parece. Conta aí, Vitor, pra, pra gente essa história. É uma foto que ficou famosa e que ele teve muita sorte, na verdade, né? Porque ele foi pra tirar. Quando tiraram a foto, ele estava fazendo um gesto que quando ele foi. A foto foi tirada pelo lado, parecia que ele estava mostrando o dedo do meio, um gesto obsceno para os jornalistas, né? Então, imagina um país, um membro da realeza mostrando o dedo do meio para jornalistas. Era uma coisa. Choque, né? Choque, choque, choque. Para a sorte dele, teve uma mesma imagem tirada por outro ângulo, em que, na verdade, ele está dizendo: agora que nasceu minha filha, nós somos em 3. Então, na verdade, ele estava sinalizando 3. E aí, vindo do ângulo. Do ângulo. Não, ele sinalizava 3 assim, né? O nosso jeito normal de sinalizar 3 é assim. Ele sinalizando 3 assim. Então, veja, se ele não desse a sorte de ter esta fotografia em outro ângulo, seria muito fácil nisso que essa professora Jessica Silber, que a Clarissa mencionava, ela fala da split second syndrome, né? Eu olho para o negócio e já sei tudo. Vê os vídeos no YouTube de interações policiais, qualquer. Tem todo mundo lá que já sabe o que aconteceu. Eu acho que eles acreditam isso a uma experiência, né? Isso. Uma associação. Eu já vivi muito, já trabalhei muito, então eu vejo, Isso. bato o olho, já sei o Bato que olho, que é. já sei. Ou seja para um lado, seja para outro, né? E aqui eu não tô nem falando, mas vai nos comentários do YouTube, viu só? O policial tá de novo lá batendo no cara, porque eles são assim mesmo, é só porque o cara não sei o que, o cara não sei o que mais. Aí o cara de baixo diz assim, tá vendo só? Policial fazendo bem o seu trabalho. Fez isso. É isso mesmo, prendeu o vagabundo. Mas não tem informação sobre se é vagabundo, se não é vagabundo. Se o policial fez bem, se fez mal, se diz que não tem informação nenhuma. Mas as O pessoas julgamento é imediato. colocam muito de si, do seu background knowledge, nessa interpretação. Isso que é um processo que normalmente fica oculto. É. Né? Essa é uma questão interessante. Vou até dizer uma coisa aqui meio polêmica, porque as pessoas acham muito que as câmeras corporais vão resolver todos os problemas. E já existem estudos, e isso vem muito do cinema, dos efeitos cinematográficos, que demonstram que quando a câmera é acoplada a uma viatura ou à própria pessoa, qualquer movimento que vem em direção a ela pode ser interpretado mais facilmente como uma agressão. Então, isso é algo que a gente também vai ter que tomar cuidado, porque aquele é o viés do policial. É Do como ângulo. do ângulo que está acoplado ao policial. Então, às vezes, um movimento que é lento pode parecer mais rápido, pode parecer mais brutal, um movimento que não necessariamente é agressivo. Então, existem estudos sobre isso e a gente não está inteirado dessas questões, que são questões utilizadas no cinema. Tem um caso paradigmático nos Estados Unidos, que é o caso do Rodney King, que era um caso de violência policial, em que o primeiro júri inocentou os agentes, porque o vídeo foi exibido em câmera lenta e foi sendo congelado de maneira que se demonstrasse que cada pancada que ele sofria, cada agressão que o Rodney King sofria, ele tinha provocado com algum tipo de agressão anterior. gesto. Então, que na verdade os policiais estavam reagindo. E quando você assiste ao vídeo normalmente, você vê que claramente o cara está sendo espancado. Então, são vieses que a gente desconhece. E o interessante é que, quando a gente fez a pesquisa sobre a prova em vídeo e continua fazendo, a gente vê que, se o juiz se fia na palavra de alguém que assistiu o vídeo, se a narrativa sobre o vídeo já é terceirizada, digamos assim, a gente chama de análise indireta do vídeo, a gente corre um risco muito maior de reconhecimentos indevidos, de interpretações do vídeo. Por exemplo, a divulgação de imagem íntima. Às vezes, se você assistir aquela, lógico, não vai revitimizar a pessoa, vai assistir com todos os cuidados, mas se você assistir diretamente ao vídeo, você pode concluir ou chamar um perito e concluir que não tem como aquela pessoa especificamente ter filmado, que a filmagem pode ter sido feita por uma terceira pessoa ou pela própria vítima. Então, assistir ao vídeo às vezes é importante, mesmo que pareça inequívoco aquilo que está diante, né, da realidade de ter sido gravado aquele fato, né? É interessante porque você fala aí agora.
nem é que o vídeo foi alterado, né? O simples fato dele ter sido gravado de um ângulo ou de outro, ou de ele ser exibido de forma acelerada ou em câmera lenta, interfere completamente na interpretação que se fará daquela narrativa, né? Que isso é E importante. por quem que foi gravado? Isso também não é um fato neutro, porque é muito diferente, né? A Clarissa estava dando o exemplo da body cam. Podemos dar o exemplo contrário do transeunte, né? Pega o vídeo e diz assim: para com isso, ele é inocente. Você já está ouvindo aquela fala e tem um efeito de ancoragem, seja do lado do policial, seja do lado do. A gente não está aqui contra ninguém, né? Estamos Sim, falando do, sim. do, do vídeo em si. Tem o efeito de ancoragem que você começa a escutar aquilo ali e já diz assim: nossa, pobrezinho do cara. Ele tá sendo. Estão batendo nele injustamente. Sim. A gente não sabe. A gente que tá olhando o vídeo não sabe. Ou o contrário, né? Pega um documentário policial, tal, o cara diz: olha, nós vamos lá na casa do cara que roubou todo mundo, tal. O cara já tá torcendo, Ente- né? É o efeito que eu digo da Casa de Papel. O efeito da Casa de Papel, daqui a pouco a gente tá torcendo pro bandido, né? E isso é algo que é próprio do vídeo, vocês acham? Que outros meios de prova, porque essa emoção que causa, essa vinculação, é algo que num documento escrito isso não existe, num testemunho presencialmente, depoimento presencial, como que vocês confrontam? Eu acho que existe de formas diversas. A questão do vídeo é que ele causa estímulos diversos, simultâneos, dinâmicos. Então, o vídeo tem uma fluência que outros documentos não têm. né? Ele tem o áudio, ele tem aquela profusão de cores, de imagens. O seu foco pode estar numa parte da imagem e não em outra. Você não tem o cérebro não tem o mesmo tempo de processar e raciocinar que ele tem, talvez, para imagens estáticas e mais ainda para o documento em texto. Você já vai lendo e analisando criticamente, né? O nosso cérebro processa o vídeo muito mais rapidamente. Então, Uhum. o impacto Impacto. emocional e subjetivo é realmente muito maior. A sua primeira impressão, como o Vitor disse, ela impacta demais, depois é É. difícil ver de outra forma. E tem o sentido conotativo e denotativo numa imagem também, né? O André Bazin falava muito sobre isso. Você pega uma imagem de tomates e uma massa. Tá, aquilo ali o que que é? A foto de tomate e uma massa. Bota o manjericão junto. Ah, não, isso aqui é uma italianidade. Dá um sentimento de italianidade. Tá, mas por quê? A gente associa isso, tem um sentido conotativo junto, Uhum. que tem isso. As imagens, por exemplo, que a gente vê num jornal, né? Você pega o jornal, tem lá uma foto, eu uso sempre o exemplo de uma foto do Barack Obama. A foto do Barack Obama, aparentemente, num campo de golfe. Aí eu pergunto para as pessoas na plateia: vem cá, o que que você tá vendo aqui? Ah, o Barack Obama tá com a cara de preocupado. Ah, o Tiger Woods. Ah, o Tiger Woods. As pessoas muitas vezes sequer reconhecem. Claro, o que que o jornal faz ali? Eles colocam embaixo uma legenda que se chama ancoragem, que é: eu quero que você veja nesta imagem o sentido que eu quero que você veja. Uhum. Barack Obama não tá fazendo propaganda de aparatos esportivos, que também cabe no sentido daquela foto. Eu não sei se ele tá jogando golfe mesmo, porque não dá pra ver na imagem estática se ele está jogando golfe. Mas eu boto ali na legenda este efeito que ancora, o meu leitor vai olhar para aquela foto e vai ver o que eu tô querendo que ele veja. Eu acho impressionante o exemplo que a Clarissa dá, né, também no livro, que é o fato de a pessoa se convencer de algo que ela não fez por ter visto um vídeo adulterado de ela fazendo aquilo, né, Sim, Clarissa? sim, isso é muito interessante. Esses experimentos da psicologia cognitiva, eles mostram como a pessoa ela pode se convencer de que tenha feito algo que ela não fez. Então é uma típica internalização de uma culpa que eu não tenho. Então eu estava jogando aquele jogo de um banco simulado, eu não peguei o dinheiro, mas me mostram um vídeo adulterado e eu falo, realmente, então eu peguei esse dinheiro. É E muito eu me incrível, sinto é muito incrível. culpado, isso é incrível. Uma questão interessante, o Vitor falando, me veio à mente, a gente estava conversando ali fora com outros advogados, e eles falaram do exemplo do VAR. O VAR é muito interessante, porque quando ele chegou, todo mundo acreditava que ele fosse Soluciona. solucionar o problema. Você ouvia o locutor dizendo: agora vamos ver o VAR.
E agora já se diz: "Não, vamos ver o VAR", mas não quer dizer que o VAR vai resolver. Vamos ver do outro ângulo. Não, agora não resolveu nada. E aí o advogado lá fora ainda disse que agora o locutor diz: "Não coloque em câmera lenta, porque isso vai enviesar. A gente vai ver de uma outra forma que não necessariamente é o que aconteceu, o que corresponde à realidade". Então, já há uma desmistificação no esporte de que a reprodução audiovisual vai resolver, vai esclarecer a verdade dos fatos de maneira absoluta, E é né. muito curioso isso, porque aí os comentaristas muitas vezes, não, é que isso aqui é um lance de interpretação. Ah, Sim, os outros sim. não são. É. Eu saber se a bola passou da linha ou não passou também é uma interpretação. Eu tenho que saber o que que é linha, o que que é bola, o que que é. Só que tem interpretações que são mais fáceis e Sim. carregadas no sentido mínimo mais fácil, mas mesmo a coisa de a bola saiu ou não saiu, tem aquele jogo clássico, a Clarice que gosta muito de futebol, daquela do Japão e Espanha na Copa, que a bola, por um ângulo, parecia que tinha Parecia que saído, sim. por outro, parecia que não. E chegaram à conclusão: olha, não tem Não como a tem gente como saber. saber. É legal essa percepção, né, o futebol, como é um esporte tão popular no nosso país, ajuda as pessoas a terem a consciência de que a imagem precisa ser interpretada, o vídeo precisa ser interpretado. Isso precisa ser levado ao processo também, de uma forma ou de outra, né. É, É a bola na área, exatamente. foi a bola na área, fica aquele empurra-empurra. Foi pênalti ou não foi? Voltamos para a questão, uso excessivo da força. Tá, o que que é uso excessivo da força dentro da área? Puxão de camiseta. Tá, não tem um escanteio que é batido no Brasil que não Que tem não puxão tem o de puxão camiseta. é, Mas verdade. qual é o puxão de camiseta suficiente para configurar a penalidade máxima? Aí é outra coisa. Enfim. É. E mudando um pouco de assunto, mas ainda na tecnologia, a gente tem também, a questão tanto de inteligência artificial, né, que é o uso de inteligência artificial pelo julgador, ainda que seja para auxiliar o seu trabalho, para organizar dados, para interpretar um volume grande de texto. A gente vê isso mais na arbitragem, mas nos judiciários também vem acontecendo. Como uma questão que é parecida, que é aquela da pesquisa feita em gabinete por julgadores, né? A pesquisa na internet, então as partes estão discutindo alguma coisa, a juíza acha que vai resolver o assunto entrando no Google Maps e vendo ela mesma como que é. Isso também é uma questão, né, de tecnologia impactando bastante o direito probatório e queria saber de vocês como que vocês veem essa questão. É, o Frederico Bastos escreve sobre isso, né, um livro até muito Nosso amigo instigante, Fred, nosso amigo querido. Fred, Fato Notório Internet. E essa é uma questão muito complicada, porque as pessoas acreditam, acho que quem faz pesquisa acadêmica sabe que não é assim. As pessoas acreditam que a juiz vão pesquisar na internet e vão encontrar ali o resultado satisfatório, um resultado imparcial, e não é assim, tudo depende de expressão de busca do seu algoritmo, que vai aparecer para você, como você faz a pergunta, né. Quem Então, alimentou aquela página que aparece na resposta, né. exatamente, como vamos, confirmar aquelas informações que estão ali. Então, quando o juiz faz isso, principalmente sozinho, né, sem avisar as partes, sem submeter a um contraditório, ele certamente está se valendo de vieses que ele nem sabe que tem, que talvez sejam até mais perigosos, suprimindo o contraditório. E mesmo se ele fizer em audiência, na presença das partes, eu acho que isso tem que ser muito bem pensado. Qual vai ser a metodologia utilizada? Qual é o assunto? Porque se é um assunto também que demanda o conhecimento de um perito, para que eu vou pesquisar aquele assunto no Google, vou perguntar ao Gemini ou ao ChatGPT, né? Então, eu acho algo muito complexo que nós naturalizamos de uma maneira, às vezes até de uma maneira um pouco subreptícia, né, eu faço a pesquisa, chego à minha conclusão, que é algo que deve ser evitado e não coloco nos autos, aí mais grave ainda, É. ao contraditório. Tem um autor que fala, né, que pior que ser julgado pelo Google, é ser julgado pelo Google e não saber que está sendo julgado pelo Google. Exatamente. Existe um perigo grande, com a inteligência artificial. Eu sou super a favor da inteligência artificial, não tem nesse Sim, momento de vida como ser sim. contra, Não né. é. Mas um dos cuidados que está se falando muito é sobre o entrincheiramento de preconceitos, né. Eu pego, porque a inteligência artificial, sei lá, vai fazer lá um machine learning e tal, vai fazer análise de quantidades cavalares de dados.
os dados são todos machistas, racistas, e tal, tal. E aí eu vou entrincheirar esse preconceito de uma maneira que eu não consigo mais controlar depois. E eu estava lendo esses dias um artigo, eu não vou saber de cabeça agora o autor, depois eu posso até dar a fonte, mas que fizeram um estudo justamente nisso. Botava assim, white woman, aí associava com brincadeira, sei lá, com roupa de marca, não sei o quê. Quando botava black woman, associava com pornografia. Né? Veja que coisa catastrófica. Mas por quê? Por causa de um preconceito que vai entrincheirado. E parece que é neutro. É. Só que não é uma neutralidade, não há uma neutralidade nisso. Não há neutralidade algorítmica nisso. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa ter condição de acessar essa black box para poder controlar. Porque daqui a pouco o meu algoritmo está fazendo o cálculo de que foi o fulano ou foi o Beltrano que foi culpado com base numa inferência baseada numa generalização espúria, né? Pra gente usar a nomenclatura do Shaw, Sim. preconceituosa. E aí, pensando em como a gente lida com isso tudo, que é uma realidade no processo, né? Contraditório é a solução. Que mais que a gente precisa para poder. Porque também não dá para a gente deixar de usar esses elementos, que certamente, em grande medida, auxiliam. Né? Como que a gente usa isso de uma forma positiva para a descoberta da verdade, para um julgamento com justiça? Bom, eu tenho uma posição muito peculiar sobre isso, porque eu acredito que quem tem que se preparar mais para usar são as partes, e não o juiz. Não é função do juiz buscar algo na internet. Eu tenho essa visão realmente um pouco mais Ele se restritiva, contamina, mais você acha? residual. Sim, sim. E uma visão mais residual também da atividade probatória do juiz. Não existe uma isenção quando ele procura os fatos. Ele não é um investigador, ele tem poderes probatórios para equilibrar minimamente as partes. E ele nem consegue, em todos os casos, fazer esse tipo de pesquisa. E a segunda questão é a questão do conhecimento privado do juiz. A busca na internet é um conhecimento privado. E saber se esse é um conhecimento especializado. Se eu vou buscar na internet se um procedimento dermatológico gera algum efeito colateral, eu vou encontrar vários sites de clínicas dizendo que esse procedimento é totalmente inofensivo, não tem nenhum efeito colateral. Porém, se eu conversar com um médico, falar: tem algum efeito colateral?", ele pode não ser da área, mas ele vai pesquisar e ele vai encontrar sites e jornais especializados, porque ele vai ter as expressões de busca corretas, geralmente em inglês, que é a língua que mais se publica na medicina, e ele vai dizer assim: "Olha, Clarissa, tem isso e tem isso". Então, o risco da gente achar que é uma mera pesquisa e que vamos encontrar os fatos é um risco muito perigoso. Eu acho que a gente tem que ter cautela. Eu sou adepta, sim, a inteligência artificial é importante, mas a gente tem que explorar com a expertise, porque ela demanda essa expertise. A gente não pode ser ingênuo de pensar que qualquer pesquisa vai te dar um resultado útil. A pergunta que a gente faz, ela já contém a resposta. A janela para a realidade. É. A gente tem uma ideia, que a gente falava lá no início, de que o documento ele já me traz tudo. E eu brinco que o documento aqui no Brasil é usado como granada, né? Eu tiro o pino e jogo pro outro lado e o outro lado que veja o que que é. Aí fica aquela discussão, é unilateral, não é unilateral. Sim, mas esse é o problema, porque eu apresento o extrato do banco e ninguém questiona. Agora, quando Sim. eu apresento, por que que é? Não, o problema não é esse, o problema é que a gente precisa criar uma cultura de entender que o documento não é só o que está ali no papel ou nos pixels, é o saber o que está por detrás do documento. E aí começam com essas. Minha opinião sobre isso é: ok, você vai apresentar uma coisa com inteligência artificial, maravilha. O que é que você digitou ali na inteligência artificial? Qual é a base de dados que ela Sim. consulta? Porque isso muda tudo. Quando a gente faz pesquisa, a Clarissa citou essas bases médicas, né? Você vai citar, eu procurei, não tem nenhum artigo sobre câncer de pele com não sei o quê.
quais foram os termos que você usou. Porque se você usou termos errados, a Clarice tem condição de dizer assim, ó, Vitor, mas você pesquisou aqui por um termo que não é usado. Então, essa sua pesquisa aí é muito falha. Então, lá nos Estados Unidos está com um grande problema sobre isso, com softwares que estão sendo utilizados, que dizem, um exemplo, TrueAllel, né, um software que está sendo usado lá para questão de reconstrução lá de DNA, chega lá para o cara e diz, esse aqui é o resultado. Tá, mas eu quero fazer o contraditório. Não, mas é que a gente tem segredo industrial. Bom, aí a sua máquina me diz que sim e eu Sim, tenho e que pronto. confiar nela e acabou. É isso? Não, né? Então a gente teria que ter alguma forma de cross-examine, né? E aí, para a nossa realidade, isso pressupõe uma mudança cultural muito grande e a gente começar a exigir, e aí o juiz pode ter um papel nisso, né? Dizer, olha, muito bem, Clarissa, me trouxe aqui a prova, mas me traz os metadados disso aqui. Isso aqui é uma prova relevante. E com o 370 do jeito que já pode fazer isso. Eu tenho uma intuição, e o Vitor, eu sei que ele concorda comigo, eu tenho uma intuição muito grande que nós, nos sistemas continentais, no sistema latino, nós de civil law temos uma cultura de que a prova pré-constituída, o documento escrito prevalece sobre tudo. E a oralidade, ela é muito relegada ao segundo plano. Eu achei interessante a professora Silvia Paschkowski, que estava dando Paschkowski, estava dando a palestra dela sobre arbitragem, como é feito o saneamento, como os advogados expõem oralmente, em 40 minutos, as provas que eles pretendem produzir para provar que fatos, antes das provas serem admitidas. Então, imagina, lógico que isso não é operacional num processo judicial, mas você imagina a amplitude da discussão, da oralidade, como os advogados conseguirão se preparar depois para saber do funcionamento do documento, de como foi feito o vídeo, como foi armazenado o vídeo, quem pode interpretá-lo. Nós não temos essa facilidade no processo judicial muito por essa cultura burocrata. Juntou o documento, a outra parte falou, acabou. O vídeo é a mesma coisa. O máximo que eu vou fazer é uma degravação, Sim. né? Colocar um laudo ali pericial que tem umas fotos do vídeo e o juiz vai se manifestar a partir disso. Talvez a gente não consiga e não deva se livrar do fato de que estamos lidando com pessoas. Talvez a tecnologia às vezes nos iluda, né, com essa, nós não vamos precisar mais da pessoa. Temos ferramentas tecnológicas que são mais confiáveis do que pessoas, mas ao fim e ao cabo acho que a gente precisa das pessoas para saber, né, como funcionam aquelas ferramentas, como foram alimentadas. E tem uma pergunta fundamental que é sempre assim, né? É comum a gente trabalha com prova escutar isso. Tá, mas então, professora Clarice, me diz, é melhor a prova testemunhal ou a documental? E a gente sempre diz assim, cada prova tem os seus problemas e cada prova tem as suas fragilidades. Nós precisamos saber operar com essas provas. Até porque, quando um policial chega e diz, olha, este aqui é o vídeo da minha bodycam, isso tem um testemunho dele nisso. Sim, Quando o perito chega lá e diz assim, tive lá em tal lugar e vi tal coisa, também tem um testemunho. Então a gente não vai eliminar o ser humano é isso. do É. cerne, né? Bom, pessoal, adorei o nosso papo. A gente poderia ficar aqui, né, especialmente sobre esse tema, falando o dia inteiro, com certeza. Eu agradeço novamente a participação de vocês no nosso 15º encontro e no nosso ASP Talks. Muito bem-vindos, bem-vinda. Espero que a gente tenha uma próxima oportunidade também para continuar conversando. É uma honra, Clarice, eu que agradeço pelo interesse e por estar aqui, foi realmente incrível para mim. Eu também agradeço estar com vocês, que tenho tanta admiração, a gente conversa tanto entre nós sobre esses temas, é legal a gente poder conversar para o público também ouvir essas reflexões que a gente vem fazendo. Grande prazer, muito obrigado. Obrigada a você também que nos assiste. Siga acompanhando o nosso ASP Talks e um abraço.